Vamos começar mais esse evangelho desse sábado. O tema hoje vai ser corpo fluídico. É um tema assim bastante bom de nós estudarmos, né? E agradecer a Deus pela semana, pela família, pelos vizinhos, pelas pessoas que nós tivemos a oportunidade essa semana de interagir juntos, aprendendo um com outros, trocando energia. Isso é muito importante. E estamos então com muita alegria para iniciar mais o Evangelho dessa noite. Aguardo que esse Evangelho chegue a muitas pessoas. Que aqui é o Evangelho, não é um Evangelho de cobrança de maneira nenhuma, nem material e nem espiritual, porque cada um tem seu livre arbítrio, sua liberdade de escolher o caminho que achar melhor, né? Só que nós vamos ser responsáveis por aquilo que fizemos. Isso é muito importante também sabermos. Por isso que Deus é amor. Ele dá toda a liberdade e dá o tempo que for necessário. Com certeza, vai ser milênios para nós chegarmos ao reino angelical. Mas temos caminhando. Não para. A lei de Deus, essa lei da evolução, essa lei não para. Sempre tudo está se transformando, tudo está interagindo no dia a dia. Todos o reino da terra. Então vamos orarmos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Então hoje o tema vai ser falar do corpo fluídico, do corpo semimaterial, do perispírito. Cada nação, cada país dá um nome para esse corpo fluídico. E já é estudado há milênios. Esse estudo que se faz, esse conhecimento do corpo fluídico é milênios que toda a humanidade conhece, né? E a ciência, muito breve, com certeza vai trazer, vai materializar também esse corpo, vai tirar esse corpo, ser materializado. Muito breve a ciência vai fazer aparelho que vai gravar esse nosso corpo fluídico, porque é semimaterial também. Então vamos lá, vamos trabalhar na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 15 e versículo 35, que ele vai falar do corpo fluídico. Fala Paulo na epístola: os ressuscitados terão corpo, mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Uma boa pergunta, né? Como que nós ressuscitamos? Como é que vai ser depois que nós sair daqui e deixar o corpo físico? Como então ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Outra fantástica, né? Insensatos. O que semeia não nasce? Se primeiro não morrer? Quando semeais, não semeia o corpo, não semeia o corpo, que há de nascer, mas simplesmente o grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como aprove-lhe dar. E cada um dá a semente que você plantar, vai colher os frutos dessa qualidade de semente, né? Seu corpo apropriado. Cada semente vai dar seu corpo apropriado. No reino vegetal, no reino animal, no reino dos insetos, e no reino mais
avançado, que é o reino nominal. Também há corpos celestiais e corpo terrestre. Se há uma diversidade de corpos na Terra, no reino animal, todos os corpos são diferentes, de acordo com o animal. Os peixes têm corpos diferentes, as árvores têm preço, os pássaros têm corpo diferente. Então cada um tem os seus corpos materiais aqui na Terra, é a lei da natureza. E os nossos corpos também. Só tem um detalhe, diferente na aparência, mas no conteúdo é muito parecido. O corpo do animal com o corpo nosso, do homem, é muito parecido. Todos os órgãos que tem, principalmente esses animais mais avançados também, né? Porque também tem animais mais evoluídos. O cavalo, o cachorro. Né? Quantos animais que tem todos os órgãos que nós temos? Se você pegar um pingo de sangue de um cachorro, de um cão e pegar de um homem, é difícil o cientista saber qual que é. Porque é a mesma coisa, é o mesmo produto, gente. O corpo físico vem da mesma fonte, do reino vegetal e do reino animal. Por isso que nós temos um corpo animal. O corpo nosso é animal. Mas o Paulo está falando que tem corpo de todos os jeitos. Deus proverá, cada um vai dar o corpo, né, que de acordo com a evolução, né, de todos. Mas nós vamos entender bem. Paulo vai dar uma explicação muito boa sobre esse corpo espiritual, esse corpo material, né? Então vamos lá. Corpo apropriado também há corpos celestiais e há corpo terrestre. Há corpo, que é o nosso corpo terrestre, que é o corpo físico, que é o corpo, né, aqui, e temos o perispírito, que é o corpo fora, que vive sem esse. Antes desse viveu, esse corpo já vivia, acompanhava o espírito, e depois ele vai continuar acompanhando, porque esse não se destrói. Esse acompanha o espírito na sua evolução. É isso que o Paulo quer dizer. Por isso que compara com a semente. Você planta uma semente de arroz, você não vai colher um feijão lá na frente, uma semente de feijão, você vai colher a semente do arroz. Mas a semente não morre. Paulo fez uma comparação muito bonita. A semente não morre, a semente vivifica sempre. Sempre você planta a semente dá um pé, sai debaixo da terra, vem a florar, vem crescer, vem construir, vai dar um pé, o pé vai dar flor, seca-se o pé, seca-se as flores e vivifica a semente. Então você pode plantar de novo. E além da semente continuar, ela multiplica as sementes. Você planta uma semente e dá muitas. Nós é a mesma coisa. Nós viemos aqui com conhecimento, de acordo que nós vamos vindo, plantando e indo e voltando, o que nós vamos acontecer com a humanidade? Um crescimento espiritual, o embelezamento do corpo físico. Porque se nós pegarmos na história os corpos dos homens da caverna, que era nós que passamos por esses estados também, quanto que nós evoluímos no nosso corpo, gente? Tinha uma irmã aqui que se diz assim, não existe jovem feio hoje, todos os jovens são bonitos. Porque os corpos estão mais embelezados também. Porque tudo evolui na Terra. Agora o espírito não morre. Esse é eterno. Quando Deus criou todos os seus filhos, todos os espíritos na Terra e fora da Terra, Ele criou uma vez só. Ele não criou duas vezes. Ele criou para a eternidade. Todos os espíritos na face da Terra. Os animais também têm alma. E também as almas dos animais são eternas. Pode-se matar o corpo do animal, mas se não mata a alma que está ali, porque ele tem alma também. Porque ele está em crescimento, ele está em evolução. Quanto tempo vai levar para um animal chegar a um reino mais dos nossos? Vai milhares de anos, a gente não sabe disso. Mas o progresso não para. O reino, tudo se transforma, a pedra se transforma. Nada para, tudo se transforma. Vamos lá, continuar no Paulo, que está muito bonito aqui o Paulo. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, que é o corpo espiritual, é a glória dos celestiais, não é? E outro dos terrestres, que somos nós aqui, que é o nosso corpo físico, é a glória dos homens, não é certo? Sem dúvida,
Um é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, vamos prestar bem atenção, semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Mas claro, mas o Paulo está dando um esclarecimento fantástico. Quando o corpo vem na terra, vem num corpo que vai ser corrompido. Ele tem a corrupção do corpo, ele se destrói. É que nem o pé. O corpo, Paulo compara com o pé da coisa. O pé não seca, a flor não seca e não vivifica a semente. Nós pegamos o corpo que é corrupto, que vai se corromper, todos os corpos da terra, físico vai se corromper, vai morrer, vai se corromper, vai se dissolver, todos. Por isso que Paulo falou, corpo que vê a corrupção, é o corpo físico. E ressuscita num corpo incorruptível, que é o perispírito que não morre nunca. Esse acompanha o espírito pela eternidade. Porque o perispírito é o intermediário entre o corpo físico e o espírito. Pelo um laço fluídico, desde o nascimento, desde a concepção, está ligado esse laço. Por isso que o espírito começa a viver desde a concepção. E vai concluir quando ele nascer. Nessa etapa dos 9 meses aí. Semeia-se na desonra? Claro, quando nós viemos para a terra, nós não viemos fraquinhos, sem conhecimento nenhum, em tudo, tanto fisicamente como espiritualmente. Temos que continuar, mas está tudo armazenado que nós ganhamos nesse corpo fluídico que não morre. Todo o nosso conhecimento está gravado nas disquetes desse computador do cérebro fluídico, que passa para o físico, porque se liga no físico. Isso que nós temos que entender. Então nós viemos mesmo muito fraquinho, não temos honra. Que honra que nós temos? Fizemos alguma coisa para ter honra? Ainda não. Nós estamos começando, continuando, mas estamos recomeçando em cada vida que nós vemos na Terra, em cada corpo. É isso que o Paulo está dizendo. Ressuscitamos também, ele diz assim, ressuscita e semeia-se nas fraquezas, né? Então, nós temos o corpo natural. O corpo natural é o de carne, é o físico. E ressuscita no corpo espiritual, que é o corpo que nós vamos usar depois desse, que é o corpo espiritual. Mas não é o primeiro, o espiritual, e sim o natural. Claro. O que nasce aqui não é o corpo material? Para depois, o espírito já se liga, mas primeiro quem nasce aqui não é o material. A semente, o semente que é o perispírito, que é o espírito, gerou o corpo. Então, é o corpo natural, que é o corpo animal, que é o corpo físico. Depois o espiritual. Claro, depois de nós deixar isso aqui, nós vamos se utilizar do espiritual, que vai nos acompanhar sempre. Por isso que ninguém morre. Por isso, se nós aparecer amanhã para alguém, eu vou aparecer do jeito que eu sou hoje. Porque eu sou a xerox desse outro. Somos a xerox, gente. No início nós não mudamos muito não, nós temos um pouco mais melhor, mas ainda somos semimaterial. Para nós não vimos, porque nós temos, o nosso olhar é muito pequeno, a nossa visão. Mas para o espírito tem peso, o perispírito tem peso, tem volume, tem tudo. Isso que é xerox daquele, só que aquele é um pouco mais... A matéria é mais um pouco quintessentiada, mais leve, mas é matéria. Para os espíritos, eles veem tudo. Nós não vimos. Continuando. O primeiro homem formado da terra é terreno. Esse que é o importante, é terreno. O segundo homem é do céu, que está ligado no espírito que vem do céu. Daí pode perguntar para mim, Leandro, mas tem o corpo fluídico que todo mundo falou e todo mundo fala desde as antiguidades da terra, todo mundo fala nesse corpo fluídico, e o corpo físico, que nós sabemos que o corpo físico não precisa nem explicar, porque todos nós já temos passando por isso. Mas e o espírito? E o corpo do espírito? Se você fala que temos 2 corpos, um fluídico e um material, e o espírito? Foi feita essa pergunta para os espíritos. Os espíritos não têm corpo. De jeito nenhum.
O Espírito é a essência de Deus. É uma energia que nós não conhecemos. E nessa essência, quando Deus criou o Espírito, Ele botou todo o progresso dentro dessa essência, que é esse fogo divino, né? Então, o Espírito não tem forma, gente. Deus ainda fala que você pode ver como um clarão, pode ver como, né, como uma luz, mas não tem matéria, dessas matérias que nós usamos aqui. Agora o corpo fluídico tem matéria, daí ele está ligado que essa matéria não morre, porque essa matéria é uma matéria perispiritual. Nós vamos entendendo ainda mais alguma coisa, porque falar de uma coisa que a gente não é palpável é difícil mesmo, mas os estudos mostram para nós. É que nem falar para mim, ô Leandro, você acredita em Jesus? Mas é evidente que sim. Como que você acredita? Você nunca viu Ele? Como é que você acredita nele? E eu faço essas perguntas para toda a humanidade. Vocês acreditam em Jesus? No cristianismo. Todo mundo vai dizer que acredita. Precisa ver para acreditar? Claro que não. Está registrado a vinda dele. Ninguém pode negar. Tomé, que negou, ainda levou teve uma decepção, né? Não quis aceitar Jesus como um espírito. Então a gente não precisa ver para crer, não podemos ser Tomé. Jesus existe, veio na terra, passou por aqui, nós não vimos ele fisicamente, mas nós acreditamos fielmente em Jesus. Todo mundo acredita. Estudando as religiões e as filosofias que antecederam o Espiritismo, antes que existisse o Espiritismo, que veio no século XIX, que veio codificar Kardec essa doutrina, que foi o segmento do cristianismo, porque Kardec não criou nada de novo, ele veio só trazer aquilo que já estava na Terra, que era os evangelhos de Jesus, ampliando o conhecimento em cima, mas não modificando nada, porque não tinha nada que modificar. As leis de Deus é eterna, não tem que modificar nada. Quando Jesus veio na Terra também, ele não veio modificar nada, ele veio ensinar as leis da natureza e as leis divinas para nós. Então vamos lá, antes do Espiritismo, vê-se que o perispírito é conhecido pelos estudiosos desde as mais remota antiguidade. Já estudava esse corpo fluídico aqui, com vários nomes, cada nação dava o seu nome, não é? Porque é o jogo de palavras, mas a coisa tudo é a mesma. É que nem a água. A água tem vários, mas é água. A água não modifica, a água é sempre a água, ela muda o seu estado, né? Mas a essência não. Eles procuraram mais ou menos teoricamente, porque é um estudo teórico da ciência, né? Um elemento fluídico, o semimaterial, que eu estou falando, que o corpo fluídico é semimaterial, que todos já sabiam disso, que pudesse servir de traço, de intermediário, de união, numa harmônica gradação vibratória. O perispírito tem uma vibração, é matéria diferente, mas está ligado nessa matéria que é mais bruta, mas está ligado entre o espírito e a matéria, uma matéria mais sutil, não é? Onde resultou para o perispírito uma gama, uma série de rica conjuntos, né, de pesquisa. Vamos começar no Egito. A mais antiga crença começou 5.000 anos antes de Jesus. Eu já estudava esse corpo fluídico, esse corpo intermediário, 5.000 anos antes de vir Jesus na Terra, gente. Pense bem, como nós temos ainda muito pequeno, mas a ciência vai trazer isso aqui. A ciência que vai nós imaginar que 100 anos, como é que essa ciência, quantas coisas vai trazer para nós? Quanto que vai desvendar, se diz mistério, que não existe mistério, está tudo dentro da lei da natureza, que a ciência vai trazendo. E não para, a ciência não para de trabalhar, gente.
E agora a ciência está unida entre todos os países. Estão trabalhando nos mesmos objetivos da descoberta. Agora a coisa vai ser muito mais rápido. É isso que vai acontecer. E esse corpo vai trazer para nós, eles vão fotografar esses corpos. Depois não tem mais segredo. Quando dorme, já estão fotografando o espírito quando sai do corpo. Então é muito bonito, mas ainda está no início. Mas vai se intensificar muito. Vai crescer muito. Então, 5.000 anos, a crença lá do Egito, eles já estudavam, né? E acreditavam na existência de um corpo para o espírito, chamavam o nome de Ka. Então, os egípcios chamavam o corpo fluídico, nós chamamos perispírito, com Allan Kardec no século XIX, eles chamavam de Ka, que é o mesmo corpo, o mesmo perispírito. Ka. Na China, Confúcio falou do corpo ariforme. É outro nome. Filósofos gregos denominavam um veículo leve, corpo luminoso, carro sutil da alma. Cada um deu um nome para esse corpo. Um chamava de corpo luminoso, outro era o carro, né? Um carro sutil da alma, que é o corpo que está junto conosco, né? Sustentando a nossa vida, né? Porque sem o corpo fluídico, o espírito não podia agir aqui no nosso corpo físico. Porque isso é ligado na concepção, quando vai nascer. E vai só desligar depois que nós deixar o corpo. Quando for esse laço fluídico ser cortado. Daí nós morremos, porque está ligado no perispírito. Daí se desliga, se despoja. É isso que acontece. Mas não é da hora para outra também. Nós levamos 9 meses para nascer aqui. Foi agrupado molécula a molécula do corpo fluídico com o corpo físico. Não é uma coisa assim, chega e está. É um processo, gente. Uma ligação de molécula a molécula. E quando nós vamos desencarnar, ele vai também ter esse processo de desenlace. Mais lento. Por isso demora às vezes um pouquinho esse processo do desligamento. Principalmente quem mora num acidente é mais difícil, porque é muito rápido. Está com toda a força orgânica, toda a força ainda, né? Quando morre pela idade é mais fácil, porque daí o fluido vital já está no final. A querosena já acabou, daí não acende mais o pavio. Porque esse material fluídico acabou, esgotou com o tempo. Aí fica mais fácil do espírito se livrar, porque ele acabou aquele fluido. A China, então, ele já também, os filósofos gregos também, Pitágoras nominava o corpo carnal, sútil, da alma. Claro, é um corpo carnal, mas é um semimaterial ainda. Mas é o intermediário entre o corpo e a alma. Porque ele é mais quintessenciado, ele é mais leve. São uma estrutura muito mais leve. Entre os primeiros cristãos, Paulo já chamava de corpo espiritual, conforme escreveu em Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, né? Primeiro na Epístola 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 44. É semeando no corpo animal e ressuscitando no corpo espiritual. Semeia no nosso corpo, que vem ligar na concepção, vai semear essa semente para nascer o corpo, com sexo oposto. Que tudo é assim. Tudo na Terra que nasce vem da onde? Dos sexos opostos, desde o inseto. O inseto também não se acasalam? Dos animais? Tudo se acasala, até as cobras se acasalam para nascer os filhotes, para nascer Mas claro, eu estou falando alguma coisa de errado? Tudo se acasala para produzir esses corpos na Terra, gente. E do homem é diferente? Claro que não. É o mesmo processo. É isso que o Paulo está falando. Então vejamos bem, semeando no corpo animal, que é o nosso, e ressuscitando no corpo espiritual, que é o perispírito. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Por que não há corpo espiritual? Claro que existe.
é igual aos corpos espirituais do perispírito? Não é também. Cada ser humano tem um corpo diferente, o perispírito é diferente, depende da evolução de cada um. Um brilha mais, outro é mais leve, outro é mais silenciado, de acordo com o grau de cada um. E os espíritos conhecem, porque eles vê os corpos, que nem nós aqui, né? Na primeira cultura moderna, Paracelso, no século XIV, decretou a designação de corpo astral. Esse cientista que já veio no século XIV, ele já colocou esse nome de corpo astral. É o mesmo. Todos esses nomes é a mesma coisa. Allan Kardec, no século XIX, dominou perispírito. Que é um intermediário. Tem fruta que não tem a casca, não tem uma pelezinha, depois tem o núcleo. Aquela pelezinha que está por baixo da casca, compararam com o corpo fluídico que está ligando dentro da casca e o núcleo da fruta. Por isso que é permas que Kardec fala, né? Dominou como perispírito. Com a criação da fotografia Kirlian pelo cientista russo, em 1939, descobriram um corpo energético. Veja bem, ao qual denominaram corpo bioplásmico. Modelo organizador do biológico. É evidente, eu não falei que nós temos xerox desse outro. O russo já tiraram a fotografia desse outro corpo fluídico. Já em 1939. Eles já detectaram que nós temos um corpo que está junto conosco, fora desse aqui, ligado nesse. Isso é ciência, gente. E nós temos até hoje ainda se batendo. Atualmente, André Luiz, pelo espírito Dr. Jorge Andréa dos Santos, médico profundo estudioso do espiritismo, denomina-nos psicossoma. Botou esse nome do perispírito e psicossoma. Veja como que a ciência vai crescendo, vai desenvolvendo e vai mudando. Não vai mudando, ele vai trazendo a mesma coisa. Não é? Durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito. Ficamos ligados. O perispírito não se dissolve quando morrer. Sendo-lhe o corpo apenas o segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, que é o nosso corpo mais brutalizado, não é? Apropriado aos fenômenos a quem se presta-se, do qual o espírito, quando morre, se desliga, se despoja desse corpo físico, se desliga desse corpo físico por ocasião da morte. Quando nós morremos, o espírito se desliga desse aqui. Corta-se o cordão fluídico e acabou a vida animal. Acabou. É o fim. Por isso tem a ressurreição da carne e a reencarnação dentro da Bíblia. A ressurreição da carne deu com Lázaro. Essa é a ressurreição da carne. Jesus falou: Lázaro não morre, ele dorme. Então ele ressuscitou o Lázaro, porque ele não tinha morrido, não tinha cortado esse cordão fluídico, não tinha separado. Estava ligado ainda no corpo de Lázaro. Por isso que falou: Lázaro, volta, filho. Você vai se ressuscitar agora na ressurreição do conhecimento. Um novo homem. Essa é a ressurreição na carne, porque ele nasceu, ele voltou no mesmo corpo. A filha da viúva de Naim, né, a Talita, a filha de Jairo, todo Jesus ressuscitou. Essa é a ressurreição. Ressuscitou no mesmo corpo. Talita, levanta, Talita. Levanta, vem. Ela levantou e veio, porque ela não tinha desligado esse cordão fluídico. Que há 5.000 anos antes de vir Jesus, os egípcios já sabiam disso, gente. E a reencarnação é diferente. Agora os profetas, que nem o Elias, que nem todos que nós vemos, nós vamos reencarnar, porque nós vamos pegar outro corpo, daí é reencarnar, pegar outro corpo. Daí não é a ressurreição da carne, porque é outra carne. Daí é a reencarnação. Que nem quando João Batista veio na terra, o Espírito Elias veio na terra como João Batista, que nasceu do ventre da Isabel,
filho de Isabel e Zacarias, que Isabel era a prima irmã da Maria Santíssima, todos ali viram João nascendo do ventre de Isabel. Isso é a reencarnação, que Jesus confirmou. João Batista é Elias que estava para vir. E vocês não conheceram, como não vão conhecer eu também, quem eu sou. Ele era a luz do mundo e nós não conhecemos. Vejam bem que coisa bonita. O perispírito serve de intermediário ao espírito e ao corpo, de intermediário. É o órgão de transmissão de todas as sensações relativamente às que vêm do exterior e pode-se dizer de que corpo recebe a impressão. Porque o espírito é a inteligência. O corpo fluídico também não é inteligente, ele é o instrumento também do espírito. O espírito, que é a inteligência, a essência divina, que está crescendo e que está se purificando cada vez mais, ele passa o conhecimento, as instruções, por intermédio do cérebro do corpo fluídico. O corpo fluídico transmite para o corpo físico, que é intermediário, que não vem direto do espírito para o corpo físico, ele passa por esse corpo fluídico. Daí assim, quando você bate uma unha, você sente uma dor. Por que sente a dor? Porque essa dor do corpo físico, ele passa pelo corpo fluídico e o espírito que sente. E quando o espírito manda para cá, ele manda pelo perispírito e nós vamos receber as informações. Porque o corpo não pensa. Quem pensa é o espírito. O corpo não pensa, não faz nada. É apenas um instrumento. Então nós temos que ir entendendo essa integração entre o espírito, perispírito e corpo. Isso existe já há milhões de anos. Vamos lá para entender um pouquinho mais. Então, o que vem do exterior é que vem do corpo fluido para o corpo físico. Vem de lá para cá, né? Passa por ele as expressões que o espírito manda para nós. O espírito transmite. E o espírito é o ser sensível, inteligente, recebe quando o ato é de iniciativa do espírito. Quando é iniciativa do espírito, o que ele faz? Ele pode dizer-se que o espírito quer, ordena, coordena, o perispírito transmite e o corpo executa. Mas não é isso. O perispírito traz a informação do espírito e nós executamos as ordens que o espírito passa por intermédio do perispírito. O perispírito não se acha encerrado no limite do corpo, como uma caixa. Pela sua natureza fluídica, ele expande e irradia para o exterior. E a alma, em torno do corpo, é uma espécie de atmosfera que o pensamento é a força da vontade, né, e pode dilatar o mesmo. Daí que a pessoa é que o Espírito passa e nós vamos receber, né? Daí segue que pessoas, que somos nós, que estaremos, né, em contato no corpo físico, pode achar-se o contato pelo perispírito. É uma permuta ao seu mau grado. Há impressões, algumas vezes, os pensamentos por meio da intuição. Outra coisa que nós temos que saber também, gente, o espírito não está dentro de nós. Ah, o pessoal lá está incorporando. Incorporando o quê? Nada. Porque o espírito não está dentro de nós. Ele está radiando por fora de nós. Quem está radiando é o perispírito que está... O perispírito, ele entra dentro, as energias, o fluido do perispírito, ele entra dentro, fora. Esse perispírito está mais livre, ele sai, ele vai para outros lugares e fica ligado pelo cordão fluídico, que os hindus conhecem há milênios também, que é o cordão de prata. Porque nós temos ligado entre o espírito e o corpo. Isso que é importante. Então, é uma permuta entre o corpo material e o perispírito. Um precisa do outro, porque é um meio de comunicação.
sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito, né, até a certo ponto, os fenômenos fisiológicos e patológicos. Porque assim, o espírito não precisa estar dentro do corpo, ele está fora, ele vai, ele é elástico. Nós podemos concentrar aqui e o nosso pensamento ir para muito longe. Por quê? Porque o espírito, ele não está dentro aqui encaixotado. Então ele está muito mais livre. O nosso pensamento é livre. Isso é muito importante. Santo Antônio de Pádua, ele não estava na Itália, ele foi defender o pai dele lá em Portugal, que estava sendo acusado de um crime que não tinha cometido. Santo Antônio de Pádua não deixou o corpo lá, na Itália, ele não foi se materializar lá em Portugal para defender o pai. Por quê? Porque o corpo fluídico entre o espírito e o corpo estava ligado. É que nem o sono, você sai toda noite e você não morre, daí você volta de novo, porque está ligado ainda esse cordão. O Santo Antônio de Pádua fez isso aí, foi lá em Portugal, defendeu o pai, materializado como se fosse nós, com o mesmo corpo, com um corpo semelhante, que é a Xerox, e o outro ficou na Itália. Isso aí não é uma prova, isso aí está escrito pelo livro dos Nossos Irmãos Católicos, que aconteceu esse fato. O João Evangelista não estava preso na ilha de Pátimo? E não foi participar de uma reunião lá no espaço com Jesus e toda aquela coletividade de espírito? Ele não deixou o corpo na ilha de Pátimo e não foi lá? Porque ele não desligou do corpo físico, ele foi usando o corpo fluídico, que não morre, e pode voltar porque está ligado no corpo espiritual. Então é muito importante nós sabermos disso, meus irmãos, para nós também, com certeza, levar em frente, né? Que as ciências vão descobrir isso aí e não vai demorar muito. A ciência está trazendo muitas provas da Bíblia, do Cristo, né? Está trazendo a reencarnação, a prova da reencarnação, a prova da comunicação dos espíritos, vai trazer a prova dos mundos habitados, vai descobrir que tem mundos habitados e vai trazer para nós. Então eles estão fazendo tudo aquilo que Jesus ensinou. Na casa do meu pai muitas moradas, Jesus pregava a imortalidade, a comunicação existe desde que existe o homem na terra, nada é novo. Tudo nós temos descobrindo, aprendendo, crescendo, evoluindo, se aprimorando. Cada encarnação. E temos reclamando do quê? Temos tudo em nossas mãos. Temos o ar que respiramos, temos o sol que nos aquece, o maior magnetismo da face da terra é o sol. Sem o sol não tem vida. Deus dá tudo para nós desfrutarmos de toda essa natureza abençoada, bela, grandiosa, que sustenta toda a humanidade no corpo físico. Vamos agradecer a Deus todos os dias, gente. E vamos respeitar os pensamentos dos nossos irmãos para nós não criar problema, para nós criar uma amizade sólida e duradoura. Muito obrigado, compartilhe esse evangelho, eu agradeço muito, que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, um beijo no coração de todos. Obrigado.